Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para a nossa primeira aula, né, sobre algoritmos. Essa é uma aula de introdução, então, para quem não conhece muito bem assim, sobre algoritmos e quer aprender mais um pouquinho, tá? Pode seguir aí. Bom, como é que era o computador no passado, né? O que é o computador? O computador, ele significa o que computa, calculador, calculista. No passado, os primeiros computadores eram seres humanos. Então, eles recrutavam um grupo de pessoas. Esses grupos de pessoas eram usados para fazer cálculos matemáticos, para resolver algum problema, e o trabalho era dividido para que várias pessoas conseguissem trabalhar simultaneamente para chegar em um resultado comum. Atualmente, o computador ele pode ser definido como uma máquina que realiza cálculos matemáticos e lógicos. Então, tudo que a gente vê no computador, na realidade, por trás dos panos ali, ele está realizando cálculos matemáticos e lógicos. Então, essa que é a ideia do computador hoje em dia. E no passado, basicamente eram pessoas. O computador moderno ele foi criado por John von Neumann. O John von Neumann ele foi um grande cientista da computação que ele bolou a estrutura de um computador que é utilizado até nos dias de hoje, que é composto por elementos fundamentais. Quais são esses elementos? A entrada de dados, o processamento dos dados e a saída dos dados. E aí, em apoio essa entrada, processamento e saída, a gente tem o armazenamento e a comunicação entre os dados e os componentes do computador. Vamos entender visualmente como é que é feito isso? Então, o computador hoje, se vocês olharem, se vocês tiverem um desktop, né, aquele caixotinho grandão, ou o notebook, se vocês tiverem um notebook, como que ele funciona por trás dos panos, né? Ele usa a arquitetura de John von Neumann. Ele é composto por uma entrada de dados, e aí quando eu falo entrada de dados, é qualquer coisa que está entrando com alguma informação para o computador. Então isso pode ser o teclado que vocês estão utilizando, então, quando vocês digitam alguma coisa, vocês estão entrando com dados para o computador. O mouse também é uma entrada de dados, porque vocês fazem uma ação para fazer alguma coisa na tela, certo? Então isso é uma entrada de dados. E a webcam nada mais é do que uma entrada de dados de vídeo. Então você está capturando sua imagem, sua informação e passando para o computador. E aí, quando vocês fazem essa entrada desses dados, existe uma comunicação, né, desses dados que você entrou com o computador. Essa comunicação é feita usando o bus, que é uma forma de comunicação que os componentes do computador utilizam, tá? A gente não vai entrar muito a fundo nesses conceitos, mas é importante vocês terem na cabeça assim como funciona. E aí a gente tem um processador. O processador de computador, todo computador moderno hoje, eu falo moderno, é computador da atualidade, tá? Ele tem um processador. Tanto que vocês vão numa loja, vocês vão pesquisar algum computador para comprar, vocês vão ver lá que tem processador Intel, AMD, né? i5, i3, i7. Então é importante vocês conhecerem um pouquinho desses conceitos para vocês não se confundir na hora de comprar um computador. Pô, o i5 é melhor que o i7, né? Eu não vou abordar esses conceitos, mas dando uma breve explicação, tá? O processador, a unidade de processamento central do computador, ele é composto por uma unidade que faz a unidade de lógica aritmética e a unidade de controle, tá? Essas duas unidades, elas são as responsáveis por fazer todo o processamento de informação que você dá para o computador. Com cálculos, lógicos, enfim, qualquer coisa é o processador que faz, é ele que computa as informações. Então, por isso que é importante você ter um computador com um processador bom. Quanto melhor o seu processador, mais rápido ele vai fazer o processamento das informações. A gente tem também o armazenamento dessas informações usando a informação do armazenamento primário, a memória do computador. Memória RAM, aquela que você já ouviu falar, né? A memória RAM é uma memória
do computador, que a gente fala que é uma memória que ela se perde quando você não tem energia, né, fornecendo para a memória. Então, enquanto você está fornecendo energia para o computador, os dados que a memória RAM estão armazenando ali nela, eles estão sendo salvos. Só que a partir do momento que você perde esses dados, né, acontece alguma coisa, esses dados, ou seja, você perde energia, né, esses dados se perdem, tá? E a memória de armazenamento secundário, ela é uma memória de armazenamento persistente, ou seja, não é dependente de ter uma fonte de energia para que esses dados é, fossem armazenados, né, estivessem persistentes, né, diferente da RAM, que quando há o corte de energia se perde esses dados, na armazenamento secundário não precisa de energia para você conseguir manter esses dados lá, né? Então, um exemplo disso é o HD, o hard disk, sabe? Vocês vão comprar um computador, também tem um HD que vocês olham muito lá. Então, um HD de 500 GB, de 1 tera, qual que é melhor, né? Então, ou um HD do tipo SSD, né? Vocês já devem ter visto. Então, são armazenamentos que vocês conseguem manter aí. Então, normalmente eles instalam um sistema operacional, esse tipo de programa que você precisa que seja armazenado ali para que o computador sobreviva, né? Exista. E a saída dos dados, né? Que pode ser a tela que vocês estão utilizando, a impressora, o áudio, né? Tudo isso é saída de dados, ou seja, o computador sai com as informações para você, tá? Então, a gente já falou um pouquinho sobre memória secundária, né? Que é a memória RAM, memória de armazenamento volátil e não volátil. A memória RAM versus a memória ROM. A memória ROM é a memória que você consegue manter o dado armazenado ali e você só grava uma única vez. Você não consegue gravar mais de uma vez o dado. E ele não se perde quando acaba a energia. Dispositivos de entrada e saída, como a gente viu, teclado, né? Scanner, barcode e output, que a gente fala que é o fone de ouvido, né? A tela, e alguns dispositivos que podem ser tanto entrada como saída. Sabe, o tablet? Ele pode ser tanto como entrada, que você clica na tela dando algum sinal, alguma informação para ele, quanto saída também, né? Porque ele é uma tela. Bom, o computador, ele entende números. E o tipo de número que o computador entende, a gente chama que é binário, que é aquele 0 e 1. Né? Tem uma série muito legal chamada Mr. Robot. É uma série que fala muito sobre esses números binários, assim. Em Matrix também, eu acho que tem até um episódio que aparece um monte de número na tela, assim. Aquele número ali é o número binário. Então, o que você digita ali que você consegue compreender, aí aqui no exemplo a gente tem: oi, tudo bem com você? Hoje vai chover, hoje vai fazer sol, e é de se esperar que não chova. Então vai dar para correr e andar de bicicleta na praia. Esse texto que a gente escreve, que é legível para nós seres humanos, para o computador não é da mesma forma. Esse texto é traduzido no binário. Então eu coloquei aqui um exemplo desse texto convertido em binário. Então é isso que o computador entende, zeros e uns. E aí cada letrinha ele tem um valor decimal correspondente. Quando eu falo decimal, é um número de um a infinito. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 10, mil, 100 mil, 1 milhão. Né? Então a letra O ela é correspondida em uma tabela de correspondência ao número 79. E esse número 79 ele é o mesmo que 010011 em binário. E o 1, ele é o mesmo que o número 80, que o número 80 é traduzido em binário para 101000. E aí, a gente fazendo isso, vírgula, espaço também é traduzido em binário, o número correspondente em binário, ele se torna um número binário enorme, né? Então, é humanamente impossível, né? Eu, você e qualquer pessoa conseguir traduzir de forma simples e clara esse número binário em um texto. Né? Então, para isso que existe essa tradução do que a gente consegue entender, do que o ser humano consegue entender, para ao que o computador entende. Né?
E aí, é aí que entra a linguagem de programação que tenta traduzir as instruções lógicas de um computador, né, as instruções que a gente fala com o computador, para a linguagem do computador. Né? E a lógica de programação, o que é a lógica de programação? Né? A lógica é uma técnica de encadear pensamentos para a gente atingir determinado objetivo. Né? E aí esse encadeamento ele segue uma sequência lógica. Sequência lógica são passos executados para atingir o objetivo. As instruções, elas são o quê? Conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou entrega de algo. É o que indica o computador executar uma ação. Então, a gente tem alguns exemplos muito claros assim, sobre lógica no nosso dia a dia. Né? Uma decisão que você toma, uma atitude que você faz, qualquer coisa que você executa no seu dia a dia, ele executa alguma instrução lógica. Tá? Então, vamos ver aqui um algoritmo. Né? Um algoritmo ele é um conjunto de sequências de passos com um fim, que são precisos e bem definidos. Né? E um algoritmo ele pode executar várias tarefas. Ele pode descrever um dado, né? Então ele pode ler do teclado de você pede, se digita alguma coisa, ele lê aqui e escreve algum dado. Então, por exemplo, se dá a sua data de nascimento, ele fala quantos anos você tem. Isso é um algoritmo. Tá? Ele avalia expressões algébricas, relacionais e lógicas. O que seria isso, professor? Seria o seguinte, ele consegue entender o seguinte, olha, se a idade do Antônio for maior que 18, eu vou escrever na tela que ele é maior de 18. Se não, eu vou escrever na tela o quê? Que ele é menor de 18 ou fez 18 anos agora. Entende que ele faz avaliação das expressões? Então, ele leu, escreveu e avaliou expressões. E ele toma a decisão baseada no resultado das expressões, né? Então, o resultado que a gente falou é o quê? Eu dar a data de nascimento, calcular a idade e ele fazer uma decisão baseada na idade, que é o resultado do quê? O cálculo da data de nascimento para extrair a idade, né? E ele consegue executar e repetir um conjunto de ações com uma condição. Então, você vai repetir tal coisa se tal coisa for verdadeira. Né? Se essa condição for verdadeira. Se ela for falsa, você não repete mais. Então, vamos fazer um exemplo de um algoritmo bem simples que a gente faz no nosso dia a dia, né? Você consegue pensar em vários algoritmos no dia a dia. Então, o primeiro algoritmo é pegar um ônibus, né? Para vocês pegarem um ônibus, para eu pegar um ônibus, qualquer pessoa pegar um ônibus, o que ele vai fazer, né? Ele vai ir até a parada de ônibus, beleza? Então a gente foi até a parada de ônibus. Enquanto o ônibus não chega, você vai fazer o quê? Esperar. Então ele vai, ônibus não chega, espera. Ônibus chegou? Não, espera. Ônibus chegou? Não, espera. Perceba que você fica ali no ponto esperando. O ônibus chegou? Espera. Chegou? Espera. Chegou? Espera. O ônibus chegou. Então você não espera mais e executa o passo 5, que é o quê? Subir no ônibus. Pega a passagem no bolso. E aí você bota a mão no bolso. Tenta pegar a passagem. Se você não tem passagem no bolso, né, que é o cartão, você faz o quê? Pega o dinheiro. Beleza? Então você executou uma instrução lógica. Se eu não tenho passagem, eu pego o dinheiro. Né? E aí você paga o cobrador, perfeito? O cobrador ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o dinheiro que você deu e vai te dar um troco, né? O troco vai ser o quê? Vai ser o dinheiro que você deu menos a passagem. Então, se você deu R$ 5, então imagine que o dinheiro ali é 5 e a passagem é 2,50, ele vai te dar um troco de 2,50. Então, o troco ali vai estar valendo 2,50. E aí você entrou no ônibus e você viu 20 fileiras assim no ônibus. E você está andando.
Aí você olha para a primeira fileira. Ela está vazia? Não. Anda para a próxima fileira. Ela está vazia? Não. Anda para a próxima fileira. Até você chegar o quê? Em uma fileira com o banco vazio. Encontrou o banco vazio, você vai e senta. Percebe que vocês fizeram um algoritmo bem simples, né? Então, essa é a ideia de um algoritmo, você fazer instruções que são lógicas, que você consegue imaginar e você consegue tomar decisões em cima disso. E consegue fazer expressões algébricas, né, que a gente fala, expressões de soma, subtração, tá? Então vamos tentar fazer um exercício, chupar um abalamento. Imagine que você está com uma bala em mãos e ela está com o pacote fechado. Vamos fazer um algoritmo para chupar essa bala, né? Então eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem pensar em como vocês fariam para chupar essa bala menos, tá bom? Bom, então voltando, como é que a gente faria para chupar uma bala menos? Você coloca a mão no bolso, então coloca a mão no bolso, pega a bala menos, né? Você, se o pacote da bala mentos está fechado, então abro a bala mentos, beleza? Abri. Pego uma bala mentos. Se a minha boca estiver fechada, eu abro a boca e levo a bala mentos até minha boca. Fecho a boca e mastigo a bala mentos. Se a bala mentos estiver com o pacote aberto, eu fecho o pacote. Tá? E coloco a bala mentos no meu bolso. Então, esse é um exemplo. Pode ser que vocês pensarem em outra forma de passar balamento. Está correto também. Um algoritmo nem sempre ele vai ser igual. Então, o meu algoritmo nem sempre vai ser igual ao de você e de outra pessoa. Mas o resultado fim, né, de se esperar desse algoritmo é o quê? Chupar abalamento. Então, se você chupar abalamentos no algoritmo de vocês, está correto. Então, um algoritmo ele é composto de algumas partes, tá? O algoritmo é composto de algumas partes. Ele recebe uma entrada, faz um processamento e uma saída. Tá? Então, vamos pensar no algoritmo de calcular uma circunferência. A gente vai atribuir a uma, a um, ao π, né, 3,14. Então, π é igual a 3,14. Recebe 3,14. E aí eu leio o raio. E aí eu vou no meu teclado e digito o raio. Tanto. Beleza? Então eu estou dando uma entrada para o algoritmo, entrada para o processamento. O processamento vai ser o quê? O cálculo da área. Então, a área vai ser igual a o valor de π vezes o raio ao quadrado. Então, vai ser o valor de π que a gente colocou lá em cima é 3,14. Então, 3,14 vezes R. Então, vamos supor que eu coloquei 1 no R. Então, vai ser 3,14 vezes 1 ao quadrado, que é 1. E aí isso vai ser a área. A área recebeu isso. Então a área é igual a 3,14, certo? E aí eu faço com a saída. A saída vai ser o quê? Escreveu a área. Então a área logo é 3,14. Então esse é um algoritmo de cálculo de área de uma circunferência e a gente viu as partes desse algoritmo. E a gente pode representar um algoritmo também utilizando uma representação gráfica. O nome dessa representação gráfica é fluxograma. Tá? Cada figura geométrica do fluxograma ele representa diferentes ações. E ele é muito bom para vocês terem um melhor entendimento das ideias contidas em um algoritmo. Tá? Então vamos pensar num algoritmo de assar pão. Vamos pensar nele de uma forma de fluxograma. Então você tem um início do algoritmo, tá? E aí vocês fazem o quê? Abrem o forno. E aí vocês olham para o forno. Se o forno estivesse, o forno está aceso, vocês fazem uma pergunta. O forno está aceso? Se o forno estiver aceso, vocês vão e fazem uma ação, que é acender o forno. Se o forno estiver aceso,
vocês fazem outra ação, que é o quê? Botam mais lenha no forno. Beleza? E aí vocês vão e assam o pão, que é uma ação comum às duas ações anteriores. Pronto, fim. Então a gente acabou de fazer um algoritmo representado visualmente usando o fluxograma para assar o pão. Percebam que como é simples a sua representação? Às vezes é mais fácil de entender um algoritmo dessa forma. Bom, qualquer tipo de... O que é uma linguagem? Né? Qualquer tipo de informação que deve ser transferida, processada ou armazenada deve estar em forma de uma linguagem. A linguagem ela é imprescindível para o processo de comunicação, né? Eu consigo conversar com vocês, transmitir alguma informação para vocês usando uma linguagem comum, a linguagem natural, português, né? Então ela é imprescindível para comunicar. Eu não consigo me comunicar com um americano usando português se ele não conhece o português, ou com o espanhol, né? O computador, ele armazena suas instruções em um código de máquina, né? Que a gente viu lá, o binário. Só que para um ser humano conseguir programar, quando eu falo programar, eu estou querendo dizer escrever um algoritmo, armazenar ou buscar qualquer informação no computador, é necessário que ele saiba instruí-lo, né, na sua linguagem de máquina, beleza? Ou uma linguagem intermediária, que aí é a linguagem de programação. A linguagem de programação era justamente para você conseguir fazer a comunicação com o computador de forma simples e clara, que você, ser humano, consiga escrever e o computador, depois de fazer uma tradução do que você escreveu para a linguagem dele, consiga interpretar aquilo e executar. Percebam? Então, a gente tem a linguagem de programação justamente para isso. E aí, a linguagem natural, que é a linguagem que a gente escreve de programação, é uma maneira de expressar nosso raciocínio e trocar informação. Né? Ao contrário do ser humano, a máquina, o computador, eles são projetados para executar tarefas bem determinadas, a partir de instruções. Tá? Então, se você falasse, computador, imprima olá na tela, e você esperava que ele imprimisse olá, tudo bem, não vai dar certo, porque você instruiu ele a imprimir olá na tela. Ele não vai ser inteligente o suficiente para falar tudo bem. Né? Então, por si só, ele não é uma máquina inteligente. Ele não aprende com a própria experiência. Né? Além disso, ele precisa que as instruções sejam bem definidas. Essas ações devem ser passadas para o computador nessa linguagem que ele possa entender, linguagem de máquina, linguagem que a gente viu binário, né? E aí a linguagem de programação é justamente para isso. Ela é parecida com a linguagem natural que a gente conhece. Às vezes é um pouco complexo de você aprender um pouquinho por conta da sintaxe que a gente fala, né? A estrutura da semântica, a estrutura da linguagem, né? E aí a linguagem de programação ela é traduzida para a linguagem de máquina. É como se eu escrevesse em português e um programa que pegasse esse português e traduzisse para inglês para o americano entender o que eu escrevi. É a mesma coisa com o computador, tá? E aí, por isso que eu falo que vocês aprenderem uma linguagem de programação, aprenderem a programar, é aprenderem uma nova língua, aprenderem como conversar com o computador. Então, imagine como o computador é uma pessoa nativa de outro país, você precisa comunicar com ele. Então, você tem que aprender a língua dele para você falar com ele. No começo vai ser difícil? Vai. Às vezes você vai errar uma palavra, você vai errar uma frase, você não vai entender o que ele interpretou de outra forma, né? Mas, com o decorrer do tempo, com a prática, vocês vão conseguir conversar com ele, tá? Então, a gente tem uma linguagem de programação chamada Java, que é o que a gente vai tentar focar no curso. O Java ele é uma linguagem de programação em que você escreve o código fonte na linguagem de programação, linguagem que vocês entendam. Ele pega esse código e traduz em linguagem de máquina que o computador entende. Né? Foi o exemplo que eu dei. Então aqui a gente tem um exemplo de um trecho de código em Java.
né? A gente tem uma impressão em tela. Sistema.out, que é saída, ponto, imprint ln, que a gente fala, imprima na tela, uma nova linha. Olá mundo, hello world, que é o clássico hello world que a gente fala, né? Então, vejam que é uma língua que vocês entendem, tá em inglês, mas vocês entendem o que está escrito ali, né? E aí existe uma linguagem, uma maneira intermediária para a gente conversar, para a gente conseguir aprender a programar, chamada pseudocódigo. É uma maneira intermediária que a gente usa a linguagem natural e a linguagem de programação, né, para representar um algoritmo. Então aqui a gente tem um exemplo de um pseudocódigo que verifica se o número é maior que o outro. Tá? E aí a gente fala que algumas expressões eles são comuns em qualquer linguagem de programação. Então, assim, não sei se vocês já ouviram falar em alguma linguagem de programação, mas a gente tem Java, Python, C++, C Sharp, .NET. Tem várias linguagens, JavaScript. E todas essas linguagens, a gente tem instruções muito comuns. A gente tem a leitura do input, né, que a gente fala, da entrada, que a gente fala. Então, ali tem um layer, que é presente em qualquer linguagem de programação, a leitura do teclado do usuário. A escrita na tela, escreva. A condição, se acontecer tal coisa, então faça tal coisa. Ela também é presente em qualquer linguagem de programação. Né? Se não, faça tal coisa. Aí você verifica ali. Nesse exemplo, a gente está fazendo o quê? Você lê do teclado dois números, x, y, 1, 2, por exemplo. E aí valida. Se o x for maior que o y, se 1 for maior que 2, então ele vai escrever x maior. Se não, ele faz o seguinte. O 2 é maior que o 1, então y é maior. Né? Então 2 é maior. Se não, se o y não for maior que o x e o x não for maior que o y, então logo eles são iguais. E aí ele escreve na tela, x e y são iguais. Então é um pseudocódigo. Às vezes vocês podem implementar um algoritmo, um pseudocódigo, e depois que vocês entenderem o que ele faz, traduzir para uma linguagem de programação e compilar ele e executar. Entendeu? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula e no próximo vídeo eu vou explicar para vocês sobre os dados, tá?